Em 2005, o Cúcuta Deportivo vencia a segunda divisão colombiana e voltava para a elite. Em 2006, conquistava de forma surpreendente o título da primeira divisão e garantia um lugar de forma inédita na Libertadores. Nessa Libertadores, os caras chegaram até a semifinal. Pois é, esse é o histórico do Cúcuta Deportivo, clube que faliu e não existe mais, pelo menos por enquanto, na atual primeira divisão colombiana. Hoje, nós vamos contar a história que terminou com o fim nada feliz para o Cúcuta Deportivo. Eu sou o Matheus Schenck, esse é o Nonsense Futebol. Bora pro vídeo. Mas espera um pouquinho, antes de continuarmos o nosso conteúdo, eu tenho que te lembrar do nosso sorteio, a nossa promoção de 5.000 inscritos. Essa camisa bonitona do Bangu, retrô de 1966, ano do título carioca do Bangu em cima do Flamengo, pode parar na sua casa. Como? É fácil. Você tem que comentar no vídeo que vai aparecer aqui no card para você. Comenta lá, seja inscrito no canal, dizendo que quer a camisa, né? Você tem que comentar dizendo que quer a camisa, seja inscrito e depois, quando chegarmos a 5.000 inscritos, a gente vai realizar um sorteio e essa camisa aqui pode parar com você, pode ser sua. Fica ligado então na nossa promo de 5.000 inscritos. O Cúcuta, um time da cidade homônima na Colômbia, sempre foi um time que mais participou da segunda do que da primeira divisão. Para você ter uma ideia, eles chegaram a estar na terceirona no começo dos anos 2000. Esse calvário só acabou em 2005, quando eles ganharam a Série B da Colômbia e voltaram para a elite. E o ano na elite não poderia ter sido mais incrível. A história deles foi fantástica. Sob o comando de Jorge Luis Pinto, que mais tarde comandaria a própria seleção colombiana e a Costa Rica na Copa de 2014, los rojinegros venceram a ida da final em cima do Tolima com um gol de Rodrigo Saraz. Na volta em Ibagué, o empate de 1-1 com gol de Magnelli Torres assegurou o título inédito para los motilones. Com isso veio a vaga para a Libertadores 2007, que seria a primeira do clube. A estreia foi de muita festa para a torcida rojinnegra e contra um adversário conhecido, o Tolima, derrotado na final meses antes. Desta vez, o empate não foi celebrado, 0-0. Na segunda rodada, o rival era o favorito do grupo, o Grêmio, no Olímpico. Zapata teve uma atuação muito segura. De novo, 0-0. Adivinham o que aconteceu na terceira rodada? Não foi 0-0. Teve, enfim, o primeiro gol do Cúcuta numa Libertadores. Blas Pérez, só o primeiro de uma história que não parecia muito que ia acontecer até ali. O jogo com o Cerro Porteño terminou 1-1. No início do segundo turno, o Cúcuta perdeu para o Cerro Porteño por 2-1. Só que tudo começou a mudar a partir do jogo contra o Grêmio, em um abarrotado estádio General Santander. O time colombiano pressionou, sabendo que precisava enfim vencer para dar um passo rumo às oitavas de final. E a pressão deu certo. Bustos fez um lindo gol de falta para deixar o time da casa na frente. Diego Souza empatou no segundo tempo, mas a noite era colombiana. Blas Pérez fez um bonito gol e no fim Del Castillo fechou a conta em 3-1. Esse foi o jogo que virou a chave. A classificação antes da última rodada mostrava Grêmio, Tolima e Cerro Porteño empatados com 7 pontos e o Cúcuta com 6. Sim, os caras chegaram na última rodada na lanterna da chave e estavam obrigados a vencer o Tolima fora de casa, em Ibagué. E foi um jogo extremamente maluco, cheio de gols e alternativas numa noite divertida em Ibagué. Tanto que o Tolima estava vencendo por 3-2 até os 20 minutos finais da partida. Aí brilhou a estrela de quem? Blas Pérez, claro. O panamenho artilheiro empatou com um bonito drible no goleiro adversário. E a 5 minutos do fim, numa falha bizonha do zagueirão, Pérez completou com um toque sutil na pequena área para definir o 4-3 em favor dos rojinegros, classificados com o segundo lugar atrás do Grêmio. A campanha do Tolima nos mata-matas foi igualmente de tirar o fôlego. O Toluca do México até abriu o placar no General Santander, mas depois o que se viu foi um passeio. Martínez, que a gente vai ver depois onde jogaria anos mais tarde, fez 3. Um massacre do Cúcuta que acabou em 5-1, sendo 4 desses gols só no primeiro tempo. Na volta, os 2-0 para os mexicanos não foram suficientes. O tradicional Nacional de Montevidéu foi a vítima das quartas. O Cúcuta ganhou por seguros 2-0 em casa, graças aos astros do time Magnelli Torres e Blas Pérez. O empate por 2-2 no Parque Central, com direito a outro belo gol de falta de Bustos, assegurou a surreal passagem para as semifinais. Nessa semi, o Boca Juniors caiu no caldeirão do estádio General Santander. Mesmo tendo aberto o placar, os chineses seguraram por pouco tempo. Se liga no golaço do Blas Pérez para empatar. Teve lençol no zagueiro e tudo. No segundo tempo, mais um toque de categoria do panamenho goleador. Desta vez, toque maroto por cobertura para virar o placar.
E ainda houve tempo para Bustos deixar a sua marca no estilo que ele mostrou ao continente naquele ano. Um senhor gol de falta para fazer 3-1. Mas o sonho acabou em uma noite de nevoeiro. Na bomboneira pulsante em Buenos Aires, o Cúcuta tentou suportar a pressão. O primeiro gol do Boca foi sair só aos 44, numa linda falta de Riquelme. Enxergar o segundo tempo foi ainda mais difícil, mas os argentinos conseguiram. Aos 16, Palermo empurrou tudo que viu pela frente para o fundo do gol. Faltava um para a classificação do Boca e ele veio na cabeçada certeira de Batalha. 3-0, fim de papo e fim de história mágica do Cúcuta. O segundo lugar na classificação geral de 2007 garantiu o Cúcuta na Libertadores 2008. E novamente o time fez bem, só que a campanha acabou nas oitavas de final com 2 derrotas para o Santos. E aos poucos, a equipe foi minguando. Em 2013, a péssima campanha nacional colocou o time nos playoffs de rebaixamento contra o Fortaleza, que acabaria triunfando para derrubar o Cúcuta, a segundona novamente. E aí o time foi um ioiô. Subiu em 2015, mas logo caiu de volta. Subiu de novo em 2018, mas a crise financeira estava batendo a porta. Por fim, na reta final do ano passado, iniciou-se o tão temido processo de liquidação do Cúcuta. O clube não honrou compromissos com a prefeitura local, algo em torno de 1,5 milhão de pesos. Com atrasos nas obrigações trabalhistas entre dezembro de 2018 e agosto de 2019, a Liga decretou que o time não poderia mais disputar o campeonato profissional da primeira divisão. Para conseguir jogar, teriam de pagar uma dívida estimada em 133 milhões de pesos. O campeonato colombiano, então, seguiu com apenas 19 clubes. No meio do mês de março, a Justiça determinou um prazo de 4 meses para que houvesse a penhora dos bens do Cúcuta Deportivo. Mas um antigo conhecido dos Motilones apareceu para tentar ser o salvador da pátria. Jorge Luis Pinto, técnico campeão colombiano com o time em 2006, criou uma espécie de fundação chamada Amigos de Cúcuta Deportivo, que visa angariar fundos para ajudar financeiramente o clube a se manter vivo. Só que a situação é bastante obscura até agora. O Cúcuta já não tem jogadores no plantel e até o final do processo de liquidação pode sequer ter uma sede própria. Parece mesmo que é o fim da linha para a equipe. Mas antes de ser o fim da linha para esse nosso conteúdo, que tal a gente ver onde foram parar os jogadores daquela campanha de 2007? A gente pegou os 11 que iniciaram jogando contra o Grêmio na vitória por 3-1, o jogo que, como a gente falou, mudou a chave daquela campanha do Cúcuta em 2007. Teve gente até que veio parar no Brasil, confere aí. Robinson Zapata, aos 42 anos, se aposentou no fim de 2020 após jogar no Jaguares. Rubem Bustos, o lateral direito chegou a ser contratado pelo Grêmio em julho de 2007, mas não aprovou. Fez somente 18 jogos e um gol. Logo depois foi para o rival Inter, mas igualmente não conseguiu repetir o bom desempenho. Com um contrato de 2 anos, foi sendo emprestado e viu seu contrato expirar atuando no time B do Colorado. Ele se aposentou em 2013, no próprio Cúcuta. Walter Moreno. O zagueiro é mais um dos que rodou depois do Cúcuta, voltou ao time e não emplacou novamente. Ele parou em 2016 após atuar em Venezuela e Peru. Roe Jaguá. Defensor, Jaguá também saiu e voltou ao Cúcuta. Ele encerrou a carreira em 2014, sem nunca se firmar em outro lugar. Pedro Portocarrero. O zagueiro parou em 2015. Ele teve até uma carreira mais destacada, tendo atuado ainda no Libertad após a boa aparição no Cúcuta. Maquinelli Torres, um dos principais jogadores a aparecer naquele time, o meia Torres chegou a ser especulado para atuar no Brasil. Mas ele rodou pelos continentes mesmo. Atua por Colo-Colo, Atlético Nacional, São Luís do México, Deportivo Cali e Libertad, entre outros, além de atuar 48 vezes pela seleção colombiana. Ganhou a Libertadores 2016 e a Recopa 2017 pelo Atlético Nacional. E ele tem 36 anos e recentemente foi embora do Aliança Petroleira da Colômbia. Dimar Rueda. Rueda já tinha 35 anos quando apareceu para o continente no Cúcuta. Ele se aposentou pelo Júnior em 2010. Charles Castro. A passagem de 4 anos no Cúcuta foi uma das poucas aventuras de Castro fora do Uruguai. O meia encerrou a carreira no Peru, em 2012, com a camisa do Melgar. Nelson Flores. Flores foi um meia com carreira longeva na Colômbia, tanto que começou em 94 no Santa Fé e o Cúcuta foi uma de suas últimas experiências já com 34 anos. Ele largou a bola em 2010. Juan Manuel Martínez. O ponta argentino ainda está na ativa, defendendo o Almagro aos 35 anos. Logo depois da Libertadores 2007, ele voltou de empréstimo pro Vélez e em 2012 chegou a vestir a camisa do Corinthians. Porém não deu certo. Após 19 jogos, 2 gols e apenas 6 meses no Brasil, ele foi pro Boca. Blas Pérez.
Segundo maior artilheiro da seleção panamenha, Pérez chamou atenção no Cúcuta. Foi campeão colombiano em 2006 e anotou 8 gols na campanha semifinalista continental de 2007. Só perdeu no quesito para Salvador Cabanhas. Logo em maio de 2007, ele rumou para o Hércules, que à época estava na segundona espanhola. Mas ele só foi se firmar novamente mesmo entre 2012 e 2015, quando somou 37 gols na passagem pelo Dallas. Depois de jogar no Árabe Unido em 2018, Pérez se aposentou. E o técnico, Jorge Luis Bernal? Bernal chegou em 2007 ao Cúcuta e logo conseguiu fazer o time dar liga. Ele permaneceu na equipe até o final do ano, colocando o time novamente na Libertadores graças ao segundo lugar no Apertura da Colômbia. Porém, deixou o Cúcuta para a temporada seguinte. Ele rodou por vários times secundários colombianos, sendo o último deles o Atlético Huila, onde não evitou o rebaixamento em 2019. E aí, você lembra da campanha do Cúcuta na Libertadores 2007? Um dos 4 melhores times daquela competição? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante pra gente que você seja inscrito. Ativa as notificações para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão. E deixa sempre seu like, que também é muito importante, ajuda bastante o YouTube ver que você está curtindo o nosso conteúdo. Para ver mais vídeos, olha aí.